Olá, que bom ter você aqui neste nosso espaço de reflexão. Hoje, vamos olhar juntos para as leituras que a liturgia nos propõe, né? Buscar uma luz para a nossa caminhada. São textos que falam, assim, de coragem para partir, da beleza de confiar em Deus mesmo quando está escuro. E aquele convite, né? Sempre um desafio, olhar para dentro antes de apontar o dedo. A gente tem a figura de Abraão, chamado a deixar tudo para trás, o Salmo 32, que é lindo, cantando a felicidade de quem se apoia no Senhor, e Jesus, claro, com aquela imagem forte do cisco e da trave no olho. Como tentar conectar esses pontos? Começando por Abraão, essa história sempre me toca muito. Imagina só ouvir: sai da tua terra, do meio dos teus, da casa do teu pai. Né? É um chamado para largar, assim, todas as seguranças que a gente conhece, só com uma promessa na mão. Que fé é essa? É interessante, né? Porque essa saída de Abraão, ela não é só geográfica, eu acho. É um convite para a gente deslocar o nosso centro, a nossa identidade, deixar de se definir tanto pelo que a gente tem, ou onde a gente está, pela família, para encontrar nossa base mais firme na relação com Deus. E quantas vezes a gente não é chamado a sair, né? De mentalidades, de apegos, daquelas zonas de conforto que prendem a gente. A fé tem esse movimento, essa desinstalação. Faz todo sentido. Mas essa desinstalação, nossa, exige uma força gigante, né? Onde é que a gente encontra essa força para deixar o conhecido para trás? Talvez o Salmo 32 ajude aqui, não acha? Ele fala da felicidade do povo que tem o Senhor como Deus. E não é porque tá tudo bem sempre, né? Mas pela certeza do cuidado dele. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. É forte isso. Exato. E é uma felicidade, assim, madura, sabe? Que não fica negando as dificuldades. O Salmo reconhece a fome, a morte, as tribulações, tá tudo lá. Mas a confiança não tá na ausência de problema. Tá na certeza de que os olhos do Senhor pousam sobre os que o temem. A segurança de verdade não é ter tudo sob controle, né? Impossível. Mas é saber que a gente é olhado, sustentado por aquele que é fiel, mesmo quando tudo parece, sei lá, incerto. É uma confiança que nasce dessa relação, sabe? Não das circunstâncias lá fora. Uhum. E essa perspectiva muda tudo quando a gente chega no Evangelho, né? Jesus fala do julgamento de um jeito muito direto. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho. É quase engraçada a imagem, mas o recado é muito sério. Como que a gente aplica isso sem cair na omissão, mas também sem ser hipócrita? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Porque a gente vive numa cultura que, nossa, julga muito rápido. É automático quase. O convite de Jesus é para uma inversão radical mesmo. Começar por si. A trave são os nossos bloqueios, as nossas sombras, que muitas vezes são bem maiores que os ciscos que a gente vê nos outros, né? E não significa ser conivente com o erro, claro que não. Mas é reconhecer com humildade a nossa própria necessidade de conversão. Sempre. Só um olhar que já passou pela experiência da própria fraqueza e do perdão é que pode ajudar o outro com compaixão de verdade, né? Sem aquela coisa de superioridade. E, curiosamente, essa humildade só é possível se a gente tiver aquela confiança do Salmo. Ela nos livra daquela necessidade de se autoafirmar diminuindo os outros, sabe? Entendi. Então, amarrando tudo isso, parece que as leituras nos propõem um caminho, quase um itinerário. A coragem de partir, né, das nossas seguranças que são meio ilusórias, como Abraão fez. Depois, a serenidade para confiar na providência que acompanha a gente, como canta o Salmo. E, a partir dessa confiança toda, a humildade para purificar o próprio olhar antes de apontar o dedo, como Jesus ensina. Sair, confiar, purificar o olhar. Um ciclo. Exatamente. Que é um ciclo contínuo, né? Uma peregrinação diária mesmo. Cada desafio pode ser um novo chamado para sair de algum padrão antigo. Cada momento de incerteza, uma chance de aprofundar a confiança em Deus. E cada tentaçãozinha de julgar alguém, um convite para olhar primeiro para a nossa própria trave. É nesse exercício constante, diário, que a vida cristã acontece e se renova. Durante a semana. Será que a maior terra desconhecida para a qual Deus nos chama não está fora, mas dentro da gente mesmo, no nosso próprio coração? Talvez a viagem mais importante seja essa, né? Para dentro, para reconhecer e, quem sabe, começar a remover as nossas travas. Que essa palavra possa, de alguma forma, ecoar em nós.
trazendo esperança e um olhar mais misericordioso, para a gente mesmo e para os outros. Se essa nossa conversa, essa reflexão tocou o seu coração de alguma maneira, deixa seu like ou então um comentário partilhando como ela ressoou aí pra você, a gente adoraria saber.